Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar uma sequência aqui de vídeos para a gente fazer a revisão para avaliação do segundo trimestre, né? Vou começar com esse da disciplina de solos, fazer de forma bem simples aqui um resumão de tudo que a gente viu nesse segundo trimestre, e depois eu faço uns para a disciplina de horticultura, tá? Eu vou abrir minha apresentação aqui, eu preparei uma apresentação em slide. Aí, todo mundo vendo a nossa apresentação? Então, nossa revisão de solos do segundo trimestre. E nesse trimestre a gente estudou os adubos e os fertilizantes, até os cálculos lá de fertilizante simples, né? Então, o início aqui seria o conceito de fertilizante. É qualquer composto, qualquer substância que vai nutrir a planta. Pode ser uma substância natural, uma substância orgânica, pode ser produzida em laboratório, que é uma substância sintética, pode fornecer um nutriente ou mais nutrientes. Então, qualquer composto ou substância utilizado na adubação é chamado de fertilizante. Então, nós temos uma classificação aqui. Primeiro, os fertilizantes minerais, são aqueles que fornecem os nutrientes na forma mineral, na forma química mineral. Então, eles podem ser fertilizantes naturais, como eles podem ser fertilizantes produzidos em laboratório, que são os sintéticos. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem aqui do lado, ó, tem a ureia aqui, né, esse primeira imagem com esse adubo branquinho, a ureia é um fertilizante mineral. Fertilizantes orgânicos, a gente tem, normalmente, né, os principais de origem vegetal ou origem animal. Então, por exemplo, o esterco dos animais, o humus da minhoca entra aqui nos fertilizantes orgânicos. Organomineral é quando a gente tem a mistura dos dois. Tem a mistura de um fertilizante mineral com um fertilizante orgânico e estamos administrando os dois para a planta. Compostos são fertilizantes que passaram por algum processo bioquímico. Pode ser um processo em laboratório, como pode ser um processo natural, que nem no caso da compostagem, né, que a gente faz um processo de decomposição, de transformação de um esterco com os resíduos de cultura ali, para formar um adubo orgânico. E os complexos são fertilizantes industriais, que passaram por um processo industrial e que contêm 2 ou mais nutrientes. Beleza? Então, aqui do lado, ó, um fertilizante misto, um formulado, né? Que passou por um processo industrial e que aqui tá os 3 nutrientes principais, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então, quando a gente mistura, por exemplo, um NPK desse, um formulado, com um fertilizante orgânico, a gente tem um organomineral. Beleza? Outra classificação é dos fertilizantes minerais, se eles podem ser simples ou mistos. Os simples são aqueles que fornecem no máximo 2 nutrientes para as plantas, mas eles têm um composto simples. Os mistos são as misturas de vários fertilizantes simples. Então, por exemplo, aqui na imagem, a ureia é um fertilizante simples. Ela fornece nitrogênio. O superfosfato simples aqui, ó, é um fertilizante simples, fornece o fósforo. O cloreto de potássio, que é essa terceira imagem, fornece o potássio. Então, esses 3 separados são fertilizantes simples. A hora que a gente mistura os 3, a gente forma um formulado, ou seja, um fertilizante misto. Aqui, nessa imagem aqui de baixo, a gente tem um formulado, NPK, que tem a mistura da ureia, do super simples e do cloreto de potássio, formando um fertilizante misto. Nas atividades, eu coloquei uma questão assim, ó, relacione as colunas corretamente. Então, fertilizante simples, nesse exemplo aqui seria a ureia, um fertilizante simples. Fertilizante misto, a mistura de vários simples, seria o nosso formulado aqui, NPK 4, 14 e 8. O primeiro número representa o nitrogênio, o segundo o fósforo
e o terceiro o potássio. Então, significa que nesse formulado 4, 14 e 8, a gente tem, em 100 quilos desse formulado, a gente tem 4 quilos de N, 14 quilos de fósforo e 8 quilos de potássio, né? Que seria 4% de N, 14% de fósforo e 8% de potássio. O fósforo e o fósforo nos adubos, ele fica no formato de P2O5 e o potássio no formato de K2O. É um formato padrão para a gente padronizar a adubação e cálculo de adubação. Fertilizante orgânico seria o esterco de bovinos aqui, e o fertilizante organomineral seria a mistura de um orgânico com um mineral. No exemplo, a cama de aves orgânico com o super simples mineral. Então, a resposta ficaria assim, ó, fertilizante misto, 2 aqui, a cama de aves e super simples fertilizante organomineral, a ureia fertilizante simples e o esterco de bovinos fertilizante orgânico. Outro exemplo, né, é dos nutrientes que esses fertilizantes fornecem. Então, no caso dos nossos formulados, os 3 principais nutrientes que aparecem é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, no primeiro exemplo aqui, ó, a ureia. A ureia tem carbono, né? Tem oxigênio aqui, porque é o carbonato dela, mas aqui, ó, ela tem o nitrogênio, ela é um adubo de nitrogênio. Então, é um adubo nitrogenado. O cloreto de potássio fornece o cloro, mas fornece principalmente o potássio, então é um adubo potássico. O sulfato de amônia fornece amônia, o enxofre, né, na forma do sulfato. Então, como ele fornece a amônia que tem nitrogênio, ele é um adubo nitrogenado. O sulfato de potássio fornece o sulfato e fornece o potássio. Como ele fornece o potássio, é um adubo potássico. O super simples fornece cálcio, fornece o fósforo, então ele é um adubo fosfatado. E o super triplo fornece o cálcio, fornece o fósforo, é um adubo fosfatado também. Ah, essas fórmulas aqui estão erradas, ó. Na verdade, aqui o super simples ainda fornece enxofre. Ficou faltando um pedacinho aqui nessa fórmula, mas não tem problema. Mais para frente eu tenho as fórmulas certas ali para vocês. Então, a sequência aqui ficaria nitrogênio, potássio, fósforo e fósforo. Lembrando que é aqui o símbolo químico desses nutrientes, né? Então, o fósforo, o símbolo químico lá na tabela periódica é P. O potássio na tabela periódica é K, né? Então, P é fósforo e o K é potássio. E os adubos orgânicos? A gente tem os de origem animal, que são principalmente os estercos, mas, ó, por exemplo, humus de minhoca, de origem animal. Então, entra também dentro desses estercos. Bom, daí já entra nas compostagens, né? Então, aqui, ó, os vegetais, resíduos vegetais, os adubos verdes, palhada, resto de cultura, entra aqui como adubo vegetal. Então, aqui, ó, palhada aqui embaixo, os adubos verdes, todos eles entram como adubação de adubo orgânico vegetal. E a compostagem agrícola, que são as transformações desses resíduos em camadas, né, formando um adubo completo, que pode ser a mistura de palhada com esterco em camadas, formando um adubo. Existe uma compostagem de carcaça também, que nem, por exemplo, assim, em granjas, né, que morrem aves, eles fazem compostagem, em suínos, os resíduos do suíno, do esterco do suíno ali, também são feitas outras formas de compostagem, também entra como compostagem, daí já não é agrícola, mas pode ser utilizada na adubação. Tem um estudo também para lodo de esgoto, para esse resíduo do tratamento do esgoto, também existe estudo para utilizar isso como adubação na agricultura, tá?
Uma outra atividade que eu coloquei para vocês durante esse trimestre foi a seguinte: marque verdadeiro ou falso em relação às vantagens do uso de adubos orgânicos. Então, as vantagens do uso de adubos orgânicos são as mesmas vantagens da matéria orgânica. Lembra que o ano passado a gente estudou, lá no início, né, em Solos 1, a importância da matéria orgânica no solo? Então, claro que a matéria orgânica vai deixar o solo mais estruturado, mais poroso, vai aumentar a CTC do solo, que é a capacidade de troca de cátions, ou seja, o solo vai ter mais cargas para ter nutriente, vai aumentar o poder tampão do solo, ou seja, vai ficar mais difícil as mudanças de pH e de temperatura no solo, as variações não vão ser tão drásticas, né? Maior quantidade de retenção de água, retenção de nutrientes, aumenta a atividade de micro-organismos. Então, todas aquelas vantagens que a gente estudou da matéria orgânica são as vantagens que o adubo orgânico fornece ao solo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, estimula o desenvolvimento das raízes das plantas? Com certeza, a matéria orgânica estimula muito, porque aumenta a microflora, microfauna do solo, os micro-organismos estão ali se desenvolvendo, então isso faz com que a raiz se desenvolva. Além de que tem mais retenção de nutrientes e água, isso também favorece o desenvolvimento da raiz, né? Diminuição da absorção de água e nutrientes do solo? Não, né? Não diminui, aumenta. Aumento da capacidade de infiltração de água? Sim, o solo fica mais estruturado, mais poroso, então a água vai infiltrar com mais capacidade. Menor variação térmica e dos níveis de acidez do solo? Sim, ele dá aquele poder tampão, que a gente já falou, que vai fazer com que a variação do solo na questão da temperatura e da acidez não seja tão drástica, né? Então, vai melhorar essa característica, né, de acidificação do solo, para não ser uma acidificação tão... o solo não se tornar ácido tão rápido, né? E aumenta a atividade de micro-organismos, com certeza. Então, as respostas ficariam verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Beleza? Aí, com relação aos tipos de adubação, a gente viu que tem 3 tipos principais: adubação de correção, de manutenção e de reposição. A adubação de correção normalmente é feita quando você está implantando uma cultura numa área que nunca foi corrigida, ou uma área que foi corrigida há muito tempo, e que precisa de uma correção geral. O solo está com nível muito baixo de nutrientes e a gente precisa corrigir. Então, é feito a correção. Normalmente, é feito para calagem, fosfatagem, que é o fósforo, e às vezes para o potássio também, né? Mas em culturas perenes, essa adubação de correção é fundamental, porque, na verdade, quando que você vai poder mexer com o solo de novo se você está implantando uma cultura perene, que nem laranja, café e tal? Então, é necessário fazer uma correção geral do solo para daí implantar a cultura. Depois vem a adubação de manutenção. A adubação de manutenção é essa que a gente faz normalmente nas lavouras, que a gente faz o plantio, a adubação de plantio e a adubação de cobertura. Ou, no caso das culturas perenes, uma adubação de crescimento, né? Então, é a nossa adubação normal. Quando a gente faz essa adubação, a gente está considerando o que precisa aumentar nos teores de fertilidade do solo, de um nível baixo para médio ou de médio para alto, e mais o que a cultura extrai. Então, por exemplo, a cultura tira o nutriente do solo, vai lá e produz o grão, produz o fruto. A gente vai lá e colhe. Quando a gente colhe, a gente está retirando da área esse nutriente, né? Então, a gente tem que compensar isso na adubação. Então, a adubação de manutenção compensa a melhoria da fertilidade do solo, mais a extração dos nutrientes pela cultura. E a adubação de reposição é quando o nosso solo já alcançou um nível alto de fertilidade.
Nesse caso, a gente vai fazendo só adubação de reposição, ou seja, vai repondo aquilo que a gente está tirando da área, aquilo que a gente está tirando na colheita. Então, a hora que a gente tira o fruto, tira a semente, a gente está retirando nutrientes da área. Então, nós vamos repor esses nutrientes para fazer a reposição dos nutrientes que foram extraídos. Beleza? Mas essa adubação de reposição, o solo tem que estar com a fertilidade alta, senão a gente está fazendo adubação de manutenção. Beleza? Então, aqui também tinha uma imagem, né, que eu passei para vocês na apostila, que é a adubação de correção, a adubação de manutenção e a adubação de reposição. Tudo que o solo tiver com a fertilidade abaixo da faixa adequada é adubação de correção. Então, a gente vai estar corrigindo a fertilidade do solo. Tudo que tiver na faixa adequada de fertilidade, a gente está fazendo adubação de manutenção. E tudo que tiver acima da faixa adequada, ou seja, o solo está com alta fertilidade, a gente está fazendo adubação de reposição. Na correção e na manutenção, a gente considera, no caso da correção, principalmente a fertilidade do solo, que a gente está aumentando. Na manutenção, a gente considera a fertilidade do solo e a planta, o que a planta está extraindo na colheita. E na reposição, a gente considera só a extração da planta. Outra coisa que é importante nesse gráfico, observem que o nosso rendimento, aqui a nossa produtividade, ela não aumenta sempre. Não significa assim, quanto mais adubo eu jogar, mais eu vou colher. Quando a gente está nesse nível baixo de fertilidade aqui, que a gente está fazendo adubação de correção, sim, ó como que é a resposta. Eu jogo adubo, eu aumento a colheita. Mas chega um ponto que, olha aqui, ó, eu jogo aqui, ó, eu jogo, por exemplo, ó, esse tanto de adubo aqui, ó, me responde a esse tanto de colheita aqui, ó. Eu joguei esse tanto de adubo aqui para aumentar para uma fertilidade nível baixo ou médio aqui, ó. Aumentou para quanto aqui, ó, de colheita? Tá vendo? A resposta é, nossa, quase linear, né? Só que chega num ponto aqui, ó, que eu jogo, vejam, daqui para cá, né, do médio para o alto aqui, ó. Olha o tanto de adubo que eu tenho que jogar. E olha a respostinha que a gente teve da cultura. É muito pequena. Então, na verdade, chega um ponto que a gente começa a jogar muito adubo para ter poucas respostas. Essa é a limitação da adubação, né? Então, a gente tem que ter um nível aqui, ó, do econômico relacionado ao quanto a gente vai extrair dessa cultura, qual vai ser a nossa produtividade, né? Então, tem um limite aí. Outra coisa importante é os nutrientes que os adubos vão fornecer. Então, nós temos aqui, eu coloquei só os 3 principais, mas na apostila está completo lá. Vocês viram que a tabela é bem maior. Então, a gente tem aqui, ó, os adubos nitrogenados. Então, alguns principais, ó, cloreto de amônio, nitrato de amônio, sulfato de amônio, nitrato de cálcio, ureia, salitre do Chile e urã. Ó, por exemplo, cloreto de amônio. Quais nutrientes ele fornece? O cloro e o amônio. Qual o teor do elemento? Ele tem 25% de nitrogênio. Então, significa que em cada 100 quilos de cloreto de amônio, a gente está jogando 25 quilos de N. Ó, por exemplo, aqui a ureia, que é o nosso adubo mais usado, né? A gente está jogando o carbono, mas está jogando o nitrogênio também, ó. Quantos por cento ele tem? Ó, 44% de N. Então, significa que em cada 100 quilos de ureia, a gente está jogando 44 quilos de nitrogênio. Olha os fosfatados, super triplo, ácido fosfórico, super simples. Ó, o super simples é o mais utilizado, né? Porque olha que interessante. Além do fósforo aqui, ó, que ele está fornecendo no formato de fosfato, a gente tem o cálcio e mais o sulfato de cálcio, ó. Ele fornece enxofre e cálcio. Então, o super simples não é só uma fonte de fósforo, ele é uma fonte de cálcio e de enxofre também.
Então, por isso ele é um adubo bem utilizado na agricultura. E olha aqui quantos por cento. Em cada 100 quilos de super simples, ele fornece 19 quilos de fósforo, 20 quilos de cálcio e 12 quilos de enxofre. O super triplo, ó, ele fornece o fósforo e o cálcio, mas ele não fornece o enxofre. Então, aqui no super triplo, a gente tem 41% de fósforo, ou seja, em cada 100 quilos de super triplo, a gente vai ter 41 quilos de fósforo e de entre 7 a 12 quilos de cálcio. Depende de como que ele foi produzido, né, qual a rocha e tal. Então, bem interessante isso aqui, ó, o cloreto de potássio aqui também é um adubo bem utilizado, e o sulfato de potássio, né? Ó, o cloreto de potássio fornece cloro e o potássio. Quantos por cento? 58% de potássio. Em cada 100 quilos de cloreto de potássio, a gente está jogando 58 quilos de potássio. E no sulfato de potássio, além do potássio, ele é fonte de enxofre. Então, em cada 100 quilos de sulfato, a gente está fornecendo 50 quilos de potássio e 18 quilos de enxofre. Essa tabela completa está lá no material de apoio para vocês poderem ver, né, de cada adubo. Uma atividade que eu coloquei também no material, na apostila, lá no Classroom, é a seguinte. Ó, adubações com formulação de NPK são muito utilizadas pelos agricultores para suprir as culturas, aplicando-se maiores doses em solos menos férteis. Porém, muitas vezes, outros nutrientes, tais como cálcio e enxofre, são negligenciados, acarretando prejuízo à produtividade agrícola. Qual das opções a seguir apresenta a melhor combinação de fertilizantes contendo nitrogênio, fósforo e potássio, a qual aumentaria também a oferta de cálcio e enxofre? Olha lá, vamos voltar aqui. Quem que fornece cálcio e enxofre, ó? Ó, o super simples é um belezinha nesse ponto, ó, porque ele está fornecendo aqui, ó, 20% de cálcio e 12% de enxofre. O super triplo é fonte só de cálcio, da enxofre a gente teria que aplicar aqui com outra forma, ó. Por exemplo, o sulfato de amônio aqui, ó, que tem o enxofre e tem o nitrogênio, né? Ou sulfato de potássio, ó, que tem o potássio e tem o enxofre. Também daria para a gente combinar, por exemplo, sulfato de potássio, super triplo e sulfato de amônio, né? Ou ureia, super simples e cloreto de potássio, né? Então vamos ver qual opção que tem essas combinações aí. Ó, nitrato de potássio, fosfato monoamônico e super sulfato de potássio. Vamos ver. Nitrato de potássio, nitrato de potássio, não coloquei aqui, mas o nitrato de potássio é o nitrato, nitrogênio e potássio, né? Fosfato monoamônico. E também não coloquei aqui na tabela. Ah, não. Desculpa, não está aqui na minha apresentação, mas na tabela de vocês tem, porque eles entram como adubo de 2 nutrientes. Aqui eu coloquei só nitrogênio, fósforo e potássio. Mas lá na tabela de vocês tem os adubos, por exemplo, nitrogenados e potássicos, os fosfatados e potássicos, né? Então, aqui, ó, é nitrogênio e potássio. Aqui não tem enxofre nem cálcio também. E aqui é o sulfato de potássio, que é enxofre e potássio. Faltou o cálcio, então essa opção não é com certeza. Ureia, super triplo e cloreto de potássio. Vamos voltar aqui, esses tem aqui, ó. Ureia, só nitrogênio. Super triplo tem o cálcio. E o outro qual que é? Cloreto de potássio, ó. Só o potássio, então faltou enxofre. Então não é também. Ureia, fosfato de amônico e cloreto de potássio. A ureia, só nitrogênio. O fosfato de amônico está lá na tabela de vocês, mas também não tem cálcio. E o outro elemento é o cloreto de potássio, que é só o potássio, também não tem cálcio. Amônia adrida, ácido fosfórico e sulfato de potássio. Também não é. Vocês vão olhar lá que não tem cálcio aqui nessa composição. Agora aqui, sulfato de amônia, super simples e cloreto de potássio. Vamos voltar aqui, ó. Sulfato de amônia. Aqui, nitrogênio e enxofre. Cloreto de potássio, o potássio.
E o super simples, o cálcio e o enxofre. Então, essa composição aqui, ó, daria nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e enxofre na adubação. Beleza? Então, a resposta é letra E. Outra atividade que eu coloquei lá na apostila é a seguinte: analise as frases abaixo. A ureia tem 44% de nitrogênio. Isso significa que em cada 100 quilos de ureia temos 44 quilos de N. Verdadeiro. Essa porcentagem significa que em cada 100 quilos, que é o porcento aqui, do adubo, a gente vai ter tantos quilos do elemento. Então, se a ureia tem 44% de N, em 100 quilos de ureia, 44 quilos de nitrogênio. Se a gente jogasse 100 quilos de ureia, a gente estaria aplicando 44 quilos de N. O que é o restante para chegar até o 100? É enchimento, tá? Normalmente é enchimento. Significa assim, é um material inerte, ele não vai afetar na adubação, tá? Pelo menos na adubação desse elemento aí do nitrogênio, por exemplo. Isso aqui é muito comum quando a gente faz os adubos formulados, que eu aqui nesse material acabei não entrando em detalhe de como montar o formulado, porque eu achei muito complicado explicar isso para vocês online. E acho que o mais interessante é vocês saberem os adubos simples, né? Se vocês aprenderem bem os adubos simples, acho que é beleza, já dá para fazer uma boa adubação. Quando voltar às aulas presenciais, eu comento um pouco de como que a gente monta os formulados e tal, tá? O superfosfato simples, também, ó, a frase é: superfosfato simples tem 19% de fósforo na forma de P2O5, que é aquela forma padrão do fósforo que eu já comentei para vocês, que é uma padronização dos adubos, para a gente poder comparar os teores. O que significa dizer, então, que cada 19 quilos de super simples tem 100 gramas de fósforo? Não. A porcentagem é assim: se o superfosfato simples tem 19% de fósforo, então em cada 100 quilos de super simples, a gente vai aplicar 19 quilos de fósforo. Em cada 100 gramas de super simples, a gente vai aplicar 19 gramas de fósforo. Então, essa frase está errada. O cloreto de potássio tem 60% de potássio na forma de K2O, que significa que cada 100 quilos de cloreto possuem 60 quilos de potássio. Verdadeiro. Então, como que fica a resposta? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Com apenas as alternativas 1 e 3 estão corretas. Um outro exercício que eu coloquei lá é a questão, então, já que a gente está vendo quantos quilos tem nos adubos simples, como é que a gente calcula isso? Porque quando você faz a recomendação da adubação pela análise de solo, você não vai sair da recomendação falando, joga tanto de ureia, tanto de não sei o quê. Quando você olha o que falta no solo, você olha os nutrientes. Tá faltando tanto de nitrogênio, tanto de fósforo, tanto de potássio. Se eu for aplicar esse nitrogênio, por exemplo, em sulfato de amônio ou em ureia, como os teores de nitrogênio nesses adubos é diferente, as quantidades dos adubos também vai ser. Então, quanto do adubo que eu escolhi para aplicar, eu tenho que aplicar para suprir aquela necessidade da recomendação da análise de solo, né? Então, é isso que nós estamos vendo aqui nesse exercício. Um produtor tem a seguinte recomendação de adubação. Ele fez análise, o pessoal analisou a análise e veio essa recomendação para ele corrigir o solo dele. Ele precisa aplicar 50 quilos por hectare de nitrogênio, 90 quilos por hectare de fósforo e 50 quilos por hectare de potássio. É isso que ele precisa aplicar. Agora, que adubo que ele vai usar? O nitrogênio ele pode usar ureia, sulfato de amônio. O fósforo ele pode usar o super simples, o super triplo. O potássio ele pode usar o cloreto de potássio, o sulfato de potássio, né? Ele pode aplicar, pode usar vários adubos, pode usar um formulado 4-14-8, 8-30-20, 8-20-20, 0-20-20, no caso da soja, 2-20-20. Existem N adubos, né? Então, quanto desse adubo ele vai aplicar
para fazer essa recomendação que ele precisa. Então, é isso que a gente vai fazer nesse cálculo aqui, ó. Nesse caso, ele escolheu aqui, ó, que ele vai aplicar o nitrogênio que ele precisa aqui, ó, esses 50 quilos de N, ele vai aplicar com a ureia. Os 90 quilos de fósforo, ele vai aplicar com o super simples. E os 50 quilos de potássio, ele vai aplicar com o cloreto de potássio. Isso aqui não significa que ele vai pegar e aplicar 50 quilos de ureia, 90 quilos de super simples e 50 quilos de cloreto de potássio. Não vai dar certo. Por quê? Porque se a ureia tem 44% de N, se ele aplicar 50 quilos, ele está aplicando quanto de ureia? Se ela tem menos da metade de N, está aplicando uns 20 e poucos quilos só. E ele precisa aplicar 50. Então, como é que a gente faz essa conta para saber quanto de adubo ele vai aplicar para essa recomendação? Então, vamos lá, ó. No caso aqui, 50 kg de nitrogênio, ele vai usar a ureia tem 44% de N, então significa que em cada 100 kg de ureia, a gente está aplicando 44 kg de N só. Então, veja, ó, se 100 kg de ureia tem 44 kg de N, ele precisa de 50 quilos de N. Então, ele vai ter que aplicar mais de 100 quilos de ureia aqui para ele chegar nesses 50. Tá percebendo? Ó, o fósforo. Ele precisa de 90 quilos de fósforo. O super simples tem 19%, ou seja, 100 quilos de super simples tem 19 quilos de fósforo e ele precisa de 90. Então, olha quantos quilos de super simples ele vai ter que aplicar para chegar nesse 90. O cloreto de potássio, ele precisa de 50 quilos de potássio. O cloreto de potássio tem 58% de potássio. Então, 100 quilos de cloreto está aplicando 58 quilos de potássio. Se ele precisa só de 50, então ele vai aplicar um pouquinho menos de 100 para poder aplicar os 50 quilos de potássio. Estão entendendo o raciocínio? Tá. Como chegar nessas quantidades? Vamos lá. Vamos de 1 em 1. Primeiro, vamos ver o nitrogênio aqui, ó. A gente, para fazer essa conta, a gente fala uma frase aqui, ó, e daí monta uma regrinha de 3. Então, é o seguinte, ó, eu preciso aplicar 50 quilos de N, de nitrogênio. A ureia tem 44% de nitrogênio. Então, eu vou começar montando essa frase aqui, ó. 100 quilos de ureia tem 44 quilos de N. Eu preciso aplicar 50 quilos de N. Quanto de ureia eu preciso aplicar para chegar nesses 50 quilos? Olha aqui que eu já montei a frase uma embaixo da outra. Ó. Ureia com ureia, nitrogênio com nitrogênio. Essa frase é uma conta, ó, é uma regra de 3. Ó. 100 quilos de ureia, 44 quilos de N. Eu preciso de 50 quilos de N. Então, quanto de ureia eu vou aplicar? X. Então, fazendo a regra de 3 aqui, ó, a gente vai multiplicar cruzado, né? Vai ficar os 100 vezes os 50. O 44 vai multiplicar pelo x e vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar, ó, 100 vezes 50, 50 vezes 100, dividido por 44, que deu 113,6 quilos de ureia em 1 hectare. Mas o que estava falando lá no exercício? Ó? A área de plantio desse produtor é 6 alqueires. Então, significa que essa quantidade aqui é para 1 hectare. Agora, nós temos que multiplicar isso pela quantidade de hectares, que corresponde a 6 alqueires. Como é que a gente faz essa conta? Tem que lembrar lá, ó, 1 alqueire é igual a 2,42 hectares. Então, 6 alqueires vai ser 2,42 vezes 6, ou seja, 6 alqueires é igual a 14,52 hectares. Se eu ia aplicar 113,6 quilos de ureia em 1 hectare, quanto que eu vou aplicar em 14,52? É só multiplicar. 103,6 vezes 14,52 dá 1.650 quilos de ureia para 6 alqueires, para uma área de 14,52 hectares, que é 6 alqueires. Olha a quantidade de ureia, né? É bastante. Vamos para o fósforo. Mesma coisa, ó. 90 quilos de fósforo é o que a gente precisa aplicar.
nós vamos usar o super simples, e o super simples tem 19% de fósforo. Então, a nossa frase, ó, 100 quilos de super simples tem 19 quilos de fósforo. Eu preciso de 90 quilos de fósforo. Então, quanto de super simples eu preciso? Ó a regra de 3, ó. 100 quilos de super simples, 19 quilos de fósforo. Eu preciso de 90 quilos de fósforo. Quanto de super simples? 90 vezes 100 dividido por 19. 473 quilos de super simples para 1 hectare. Lembrando de novo, 6 alqueires corresponde a 6 vezes 2,42, ou seja, 14,52 hectares. Se eu ia aplicar 473 quilos em 1 hectare, quanto que é em 14,52 hectares? Só multiplicar. 473,7 vezes 14,52, 6.878 quilos de super simples para 6 hectares. Beleza? Vamos para o potássio agora. Então, a recomendação é 50 quilos de potássio, 58% vou aplicar em cloreto. Cloreto tem 58% de potássio, ou seja, 100 quilos de cloreto tem 58 quilos de potássio. Eu preciso aplicar 50 quilos. Então, quanto de cloreto que eu preciso aplicar para chegar nesses 50 quilos de potássio? 100 quilos de cloreto, 58 quilos de potássio, 50 quilos de potássio, X. Então, o X vai ser 100 vezes 50, ou 50 vezes 100, dividido por 58. Então, significa que eu tenho que aplicar 86,2 quilos de cloreto por hectare, para 1 hectare. Para 6 alqueires, multiplica de novo pela quantidade de hectares que corresponde a esses 6 alqueires. Então, se para 1 hectare a gente aplicar 86,2, para 6 alqueires, 86,2 vezes 14,52 hectares, 1.252 quilos de cloreto de potássio para 6 alqueires. Então, a recomendação desse produtor, eu esqueci de fazer a última tabela aqui, né, o último slide mostrando, mas seria aqui 1.650 quilos de ureia, mais 6.878 quilos de super simples, mais 1.252 quilos de cloreto de potássio, a área total dele de 6 alqueires. Beleza? E claro, esse aqui provavelmente é a recomendação de plantio dele, né? Beleza? Pessoal, eu expliquei aqui com os slides, né? Na apostila de vocês, eu fiz eu destrinchei esse cálculo. Se vocês pegarem o material de apoio lá, que eu passei, a apostila em PDF, esse capítulo aqui, ó, tá bem explicadinho, fui tim por tim ali, ó, bem detalhado. Não é os mesmos valores que estão aqui, mas se vocês pegarem o exemplo que está na apostila, é do mesmo jeito que eu estou explicando aqui, tá bem facinho de entender lá, tá? Para aqueles que ainda tiverem dúvida, ó, na verdade, eu parei o cálculo aqui, né? Deixei o cálculo simples aqui, só dos adubos simples, nem entrei nas misturas lá nos formulados. Mas não tem problema. Se vocês entenderem bem isso aqui, ó, depois fica fácil para a gente entender formulados, tá? Aqueles que tiverem dúvida, então, podem, né, devem, na verdade, me perguntar com relação à nossa avaliação, né? Esses exercícios que eu estou explicando aqui na revisão, eu vou colocar na avaliação, os mesmos, iguaizinhos. A avaliação, na verdade, vai estar bem simples, é no mesmo esquema das atividades que nós estamos fazendo, né? É assim, de marcar X lá, alternativa. Eu vou colocar no máximo 5 questões, então, praticamente, ó, dessas que nós vimos aqui, já tem acho que 4 questões, né? Talvez eu pergunte alguma coisa lá da composição dos adubos, lá da classificação, do adubo orgânico, adubo misto, não sei o quê, e um cálculo desse, né? Já vou até definir aqui, vou fazer o cálculo de ureia lá com 44% de N. Então, que seria
esse cálculo aqui, ó, deixa eu voltar lá para nossa. Ai, eu fechei a apresentação. Vai para o nosso cálculo da ureia lá. Se eu, por exemplo, a recomendação ali dos 50 quilos de N, né? Vou aplicar em ureia. Então, se 100 quilos de ureia tem 44 quilos de N e eu preciso de 50 quilos de N, quanto de ureia eu vou aplicar? Não sei ainda se eu vou fazer essa recomendação nos 50 quilos de N aí, mas é esse cálculo que vai estar lá na avaliação. Cálculo bem simples, tá? Beleza? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando no WhatsApp, né? Eu fiquei devendo, já era para mim ter feito a explicação desses cálculos, mas eu estava gravando os vídeos para as outras turmas, demorei um pouco para gravar esse para vocês, mas ó, não precisa esquentar a cabeça, tá bem simples mesmo, e é isso aí, nossa avaliação do segundo trimestre, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, bons estudos, e nos encontramos aí no próximo vídeo de horticultura também. Beleza? Um abraço para vocês. Tô com saudade de vocês. Por isso que eu tô gravando o vídeo. Tá? Mas então é isso, gente. Até mais então.